Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-las crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam na jornada em busca da felicidade, da evolução. E como ainda estamos a caminho, é claro que todos nós temos defeitos e também temos vícios, os quais, como erva daninha que são, temos que arrancar do nosso coração. Mas, infelizmente, tem alguns que são tão entranhados, que nos acompanham há tanto tempo, que precisamos tentar enterrá-los mais fundo, porque ainda não conseguiremos fazer isto nessa atual encarnação. E a nossa reflexão de hoje é da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, onde ele diz o seguinte: E, se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Vou repetir porque às vezes nós temos dificuldade de compreender. E se não há ressurreição dos mortos, também o Cristo não ressuscitou. Por que Paulo nos coloca isso? E há 2000 anos a gente tenta entender, mas não consegue. Tudo tem uma causa, tudo tem uma razão. Isso acontece porque teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscurecem o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu em todas as possibilidades de observação e de raciocínio. Ressurreição significa a vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Então, como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar que permaneçam adormecidos milhões e milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo do julgamento, quando o próprio Jesus se afirmou em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, porta adentro do esforço cristão, todos nós somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Porque o Mestre dos Mestres, Jesus, ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair na ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento. E, além túmulo, encontramos a continuação do esforço e também da vida. Então, não existe aquele inferno cristão que é bem mais horrível, com mais sofrimento do que o inferno pagão, e também não existe o céu do cristão, onde há uma ociosidade perpétua. A doutrina espírita vem nos mostrar que os judeus conheciam a reencarnação pelo nome de ressurreição.
A reencarnação era conhecida dos doutores da lei. Era desconhecida do público em geral. Mas os sacerdotes estudavam a reencarnação, tinham conhecimento da prática mediúnica e entravam em contato com os espíritos já desencarnados. Isso aconteceu entre os judeus, também entre os egípcios, entre os gregos, entre os romanos, aqui nas Américas também. A sobrevivência da alma sempre foi conhecida. É importante a gente lembrar que lá na pré-história, o homem já era enterrado com seus pertences porque acreditavam que ele iria necessitar deles na vida espiritual. Era uma maneira simples de compreender a imortalidade da alma. E à medida que o tempo foi passando, a doutrina espírita veio nos esclarecer a respeito de como é que é a vida na pátria espiritual. Lá existem cidades, escolas, prisões, locais de trabalho. É importante lembrar que nós somos uma cópia imperfeita do que existe na espiritualidade. E lá, a nossa alma, que é um espírito encarnado, quando retorna à pátria espiritual, é tratada somente por espírito, com a letra E maiúscula, continua fazendo aquilo que fazia aqui na Terra. Trabalhando, estudando, convivendo com amigos, fazendo a nossa evolução. Então fica mais fácil de nós compreendermos por que Jesus ressurgiu depois de ter sido morto, de ter sido assassinado, porque simplesmente deixou de existir o corpo do Mestre. Ele, em espírito, volta para as esferas superiores de onde viera, para nos legar o seu Evangelho. E também, passados 2000 anos, Allan Kardec nos traz novamente o conhecimento da reencarnação, que mostra a bondade de Deus, que nos dá tantas oportunidades quantas nós necessitamos para chegar à tão sonhada felicidade, corrigindo nossos erros. No início, eu sempre digo que temos que ir ao nosso coração para lá cultivar nossas qualidades e retirar os nossos defeitos. Esse é um processo que começou há milhares de anos e ainda vai levar milhares de anos até que cheguemos à tão sonhada felicidade. Enquanto isso, vamos encarnando, morrendo, reencarnando, morrendo novamente e progredindo sempre, porque tal é a lei. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.